Querido irmão, querida irmã, graça e paz. Meu nome é Jefferson Pereira e eu sou pastor efetivo da Igreja Presbiteriana de Tupã. A mensagem a seguir é uma síntese do nosso culto do último domingo. Que você seja abençoado grandemente. Caso você queira mais material como esse, você pode estar acessando www.ipbtupan.com.br. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Queridos, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus, capítulo de número 6. Mateus, capítulo 6, dos versículos 9 até o versículo de número 13. A palavra do Senhor nos ensina e diz assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu convido você a fechar seus olhos, manter sua Bíblia aberta nesse texto. Deus poderoso, eterno e misericordioso, cuja palavra é lâmpada para nossos pés, luz em nosso caminho, te pedimos, Senhor, neste domingo, primeiro domingo de julho, te pedimos, Senhor, humildemente, em nome de Jesus, que o Senhor venha sobre nós, Pai. Venha sobre nós, Senhor, ilumina nossas mentes para que possamos entender tua santa palavra, possamos entender de forma pura, de forma perfeita, através da iluminação do teu Santo Espírito, nossas vidas sejam tocadas de tal maneira, Senhor, que possamos nos converter, Senhor, sermos convertidos pelo teu Espírito, transformados. Esse paralelepípedo, Senhor, que sai em nosso peito, essa pedra gigante, arranca fora, Senhor, e coloca um coração de carne, Pai. Essa teimosia, Senhor, que nos assola, Senhor, leva embora em nome de Jesus. Essa rebeldia, Senhor, que se levanta contra tudo que é santo, contra tudo que é de Deus, leva embora em nome de Jesus. Faz o Senhor parecidos com Cristo. Humilde, obediente, fiel, amoroso, querido, santo. Que nossas vidas possam estar de acordo, Pai, com aquilo que tivemos entendido nessa noite corretamente, que em nada desagrademos a Tua majestade durante esse culto que é Teu. Nos propomos em adorar o Senhor em espírito e em verdade. Esse culto não é para nós, Senhor. Não é para nossa alegria, não é para nossa satisfação, é para a Tua alegria, para a Tua satisfação. Recebe, Senhor, como aroma suave em Tuas narinas. Oramos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e ressurreto Salvador, e Tua Igreja diz amém. Queridos, na semana passada, no último domingo do mês de junho, nós falamos um pouco sobre paciência e tempo. Na introdução da nossa mensagem, eu queria conversar com você nessa noite, nessa introdução, sobre aquilo que temos orado, sobre aquilo que temos pedido. Afinal de contas, o mês de julho nos convida à reflexão sobre a oração do Senhor. Você já recebeu aí na entrada o seu boletim? Se não recebeu na entrada, o receberá na saída. Muitas vezes o trabalho difícil pelo qual você reclama é a resposta de oração de alguém que está desempregado. Quem sabe a criança levada, travessa, teimosa, que testa sua paciência ao limite, é a resposta de oração de um casal que não pode ter filhos. Sabe aquela casa pequena, apertada, onde já não cabem mais as suas coisas? É a resposta de oração de alguém que mora na rua e não tem um teto sobre a sua cabeça. Sabe aquele pouco dinheiro que você tem investido, aquela pequena reserva financeira que você disciplinadamente guardou? É a oração de alguém com dívidas, alguém que não tem uma reserva de emergência. Finalmente, meu irmão, minha irmã, sabe aquela paz em sua alma, o sono tranquilo que você desfruta, a refeição que você come gostosamente. Seu almoço de domingo hoje, né? Ao redor da mesa, pessoas que você ama. Um café da tarde de domingo hoje, ao redor da mesa, pessoas que você ama. É a oração daqueles que se escondem em cavernas e buracos em tempos de guerra. Irmãos nossos na Ucrânia, irmãos nossos em outros lugares difíceis.
que a gente já esqueceu, né? Que continua em guerra. Quando eu e você escutamos os crentes falando sobre vida cristã, há um tema comum, há um tema que permeia as conversas dos cristãos de mais tempo. Chama-se a oração. Geralmente, quando se fala sobre oração, falamos como ela é importante e como, ao mesmo tempo, é difícil uma vida de oração eficaz, uma vida de oração. Este não é um fenômeno novo, até mesmo porque os primeiros discípulos solicitaram algumas aulas sobre oração. Nós temos a oração dominical na nossa Bíblia, registrada em Mateus, capítulo 6, e em Lucas, capítulo de número 11. E em Lucas 11, versículo 1, a pergunta é: Mestre, ensina-nos a orar. Nós queremos aprender a orar. Portanto, é encorajador e instrutivo ouvir o ensinamento de Jesus sobre como orar, a partir do que é chamado a oração do Senhor. Durante o mês de julho, nós convidamos você e a sua família a refletir conosco um pouco mais sobre a riqueza da oração ensinada por Cristo, aquela que se transformou na oração representativa de todas. No texto de Mateus 6, do versículo 5 ao versículo 15, Jesus combate algumas práticas erradas de oração e apresenta princípios que devem nortear a oração cristã. Como a Bíblia é a palavra de Deus, logo a Bíblia é o nosso manual de oração e nós precisamos aprender com ela como devemos orar, por meio dos ensinamentos de Cristo. Mas por que é, pastor, que eu deveria refletir ou mesmo aprender sobre oração? Afinal, como já foi dito, essa é a prática, pastor, é a rotina. Eu oro desde sempre, eu oro desde que eu me conheço. Eu sou um excelente homem de oração. Sou uma excelente mulher de oração. Certa vez, Rod, um grande teólogo, disse que a oração é a conversa da alma com Deus. Um homem sem oração é totalmente religioso. Não pode haver vida sem atividade. E assim como o corpo está morto quando cessa a sua atividade, assim a alma que não se dirige em suas ações a Deus, que vive como se não houvesse Deus, está espiritualmente morta. Devemos considerar também, irmãos, que Deus deseja que oremos com intensidade e integridade, não permitindo que as distrações da nossa mente nos afastem deste propósito santo. O grande reformador João Calvino disse que na oração do Senhor encontramos então uma fórmula, um roteiro, um passo a passo, no qual o Senhor Jesus nos propôs tudo quanto dele é lícito buscar, tudo quanto conduz ao nosso benefício, tudo quanto é necessário suplicar. Entre mentes, eu e você temos passado por cima da oração do Senhor, ano após ano, em nossa leitura bíblica, mês após mês, né? E na prática, então, este privilégio só pode ser exercido após termos aprendido que, de forma vivencial, no dia a dia, de verdade, tudo o que precisamos está em Deus. Na sua Bíblia, aí, em Mateus 6, versículo 9, fala assim: portanto, vós orareis assim. Portanto, é uma palavrinha peculiar. Portanto, os amantes da língua portuguesa reconhecem o termo como sendo uma conjunção coordenativa. Mas não é apenas uma simples e qualquer conjunção, pastor. Não é uma conjunção coordenativa aditiva, por exemplo, um simples e. Ou uma adversativa, mas, porém, todavia, contudo, no entanto, entretanto, muito menos uma conjunção coordenativa alternativa. Não. Portanto, ela pertence à classe gramatical das conjunções coordenativas conclusivas, que servem para ligar à anterior uma oração que exprime conclusão, consequência. São elas logo, pois, portanto, por conseguinte, por isso, assim, etc. Resumo da ópera, reverendo. Portanto, é uma conjunção utilizada para introduzir uma conclusão ou uma consequência lógica decorrente de uma premissa anterior. Indica uma relação de causa e efeito entre duas orações ou duas frases. Nós aprendemos na Escola Bíblica Dominical, deixa eu repetir o termo, Escola Bíblica Dominical, todos os domingos, 8h50, um delicioso café. Hoje a SAF patrocinou, estava assim, sabe? Olha, quem jejuou ontem, das 18 até hoje pela manhã, sabe, pôde desfrutar.
nós aprendemos a escola dominical a lermos a Bíblia texto e contexto. Texto sem contexto é pretexto para a heresia. Então, quando nós observamos o versículo 9, nós entendemos que do 9 ao 13 já pertence a um contexto anterior. E ele pode muito bem ser inserido a partir do versículo 6. O 5 seria mais correto, mas o 6, olha no 6 da nossa Bíblia, Mateus 6:6. Tu, porém, quando orares, porque vai começar a falar sobre oração, né? Começar a falar sobre oração aqui na prática. Fechada a porta, orarás ao teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, então ele começou a orar no secreto, agora ele está orando, versículo 7. Não useis de vã repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Versículo 8, versículo de número 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem necessidade, antes que lhe o peçais. E agora entra a nossa conjunção querida, linda, maravilhosa. Portanto, vós orareis assim. Tendo exposto o presente contexto, irmãos, eu pergunto, como está a sua vida de oração? Tem graça a sua vida de oração? Homens, quando nos encontramos, querem um churrasco, querem uma conversa, querem uma festa de aniversário, querem alguma coisa que as mulheres façam e temos que fazer uma panelinha nossa, né? Para nos proteger. Há ali um diálogo, há uma conversa. Essa conversa ela é repleta de assuntos variados. Você viu? O Brasil foi eliminado, rapaz, nos pênaltis. Misericórdia. Você viu a economia? Você viu, enfim. E essa conversa ela só vai para frente se for uma conversa o quê? Que agrade os seus integrantes que estão ali. Pergunto para você, quando você chama Deus para conversar, nosso presbítero acabou de me anteceder na liturgia e falou que o culto é uma conversa. Quando você chama Deus para conversar, essa conversa ela tem graça? Ela tem conteúdo? É uma conversa agradável? Como está a sua vida de oração? Tem uma frase que me chamou muito a atenção, que diz assim, ore mais quando for mais difícil orar. Ore mais quando for mais difícil orar. E uma outra, não faça como certas pessoas que, ao ter a sua rotina de vida cristã, a ter seu testemunho, alguém olha e fala assim, olha, ele está certo em ir até onde vai. Contudo, ele não vai longe o bastante. É o famoso cristão ou irmão, irmã em Cristo, que começa as coisas, mas nunca termina. É excelente em iniciativa, mas problemático em acabativa. Não existe esse termo, obviamente. Mas ele começa, mas não consegue terminar. A oração não pode ser assim. Portanto, vós orareis assim. Assim como, pastor? Biblicamente. Como Jesus ensinou. Como o Senhor nos orienta. De modo a agradar o Senhor e não a nós mesmos. Agora observe Mateus capítulo 6, versículo 9, a parte B, que fala assim, Pai nosso que estás nos céus. Segundo ponto dessa mensagem, um pai diferente para mim, porque o tema que eu escolhi nessa noite foi um pai, o nosso pai não é como o nosso pai. Nosso pai não é como o nosso pai. Imagine aqui, presbítero Nivaldo do meu lado, né? E eu diria assim, o nosso pai, o Micael está aqui do meu lado, né? Me apropriei, Marissa, uso o capião. O nosso pai, e olho para o Micael e digo assim, não é como o nosso pai. Deixa eu tentar explicar isso um pouco melhor. Você já esteve na casa de alguém na infância, na sua adolescência, e o pai dessa pessoa era incrível? Você falava assim, cara, que pai legal.
E o pai chegou e falou assim, tudo bem com vocês, meninos? E aí você com o olho brilhante, tudo, tio, tudo bem, tio, tudo. Olha, eu vou sair ali comprar umas guloseimas, já volto, guloseima, senhor, que legal, que legal. Ele voltava e colocava o café da tarde, assim, nossa, esse cara é muito... Rapaz, o seu pai é o máximo. E o nosso amigo falava assim, não, você não viu nada. Você já passou uma tarde, passou um final de semana na casa de alguém e o pai dessa pessoa era um poço de qualidades, um poço de virtudes, um poço de paz. E cada coisa que você via legal nesse pai, você fala assim, meu pai não é assim. Rapaz, meu pai já tinha me batido, meu pai já tinha me puxado a orelha, meu pai já tinha chamado minha atenção, meu pai já tinha gritado, o meu pai. E eu queria ter um pai assim. Meu pai não é assim. Eu me lembro de um dia que eu fui dormir na casa do amigo meu, eu tinha 15 para 16 anos, e o pai dele abriu a porta, era um beliche, eu estava na parte de cima, e ele falou assim, Carlos, quem é esse menino, Carlos? E aí ele falou assim, não, pai, esse aqui é o Jeff, que ficou tarde para ele voltar, e não tem casa, é? Ele é da rua, é? Não, pai, ô pai, que isso? Olha, filhão, vocês cama em casa não, querido? Vai ficar aqui, é? Vai tomar café aqui também amanhã de manhã. Puxa vida, que legal. Aí ele fechou a porta e falou assim, rapaz, meu pai é demais. Meu pai é muito melhor, deixa eu ir embora do mercado. O contrário também acontece. Agora observe, irmãos, que é deveras interessante a maneira como Jesus começa a oração modelo. Como ele começa? Pai Nosso. Nisso, Jesus te convida para uma sala de família, para uma conversa franca com o nosso Pai Celestial, Pai Nosso. Mas antes de prosseguir, é importante, é imperativo, é essencial reconhecer e superar um grande obstáculo que isso representa. Porque nem todos nós tivemos um pai modelo. Nem todos nós tivemos um super pai. Aquela xícara que a gente deu de presente em agosto era uma fake xícara, né? Super pai. Não, é quase um super pai. Todos nós temos a tendência de projetar um conceito de paternidade sobre Deus ao invés de receber a imagem que ele projeta. Isso se deve, obviamente, ao fato de que todos nós temos pais. Alguns são ou foram melhores do que os outros. De novo, alguns são ou foram melhores do que os outros, mas nenhum é ou foi perfeito. Todos os nossos pais tiveram deficiências significativas, mesmo nos seus melhores dias. Ele queria fazer o certo, mas alguma coisa aconteceu e... colocou o pé e esse negócio atrás de mim aqui em Laura Victória para me derrubar, né? Melhores dias. Como resultado, irmãos, frequentemente vemos Deus sobre esse tipo de experiência, ou pelo menos com a influência dessa época. Interpretamos o Pai Celeste como interpretamos nosso Pai terreno. Como pastor, vemos isso repetidas vezes em aconselhamentos. Projetamos nossos pensamentos sobre nossos pais terrenos em nosso Pai Celestial. Imagine comigo aqui, isso causa grandes problemas na oração mais próxima. Se o seu pai era exigente e carecia de graça, então você vê Deus dessa forma. Se o seu pai era frio, distante, desinteressado, então você vê Deus dessa forma. Se o seu pai não foi capaz de cumprir suas grandes promessas, então você vê Deus dessa forma. Se o seu pai não cumpriu sua palavra, então você vê Deus dessa forma. E isso é o equivalente espiritual de ter seus sapatos amarrados por uma criança chata antes de levantar da mesa. Está lá jantando, conversando, a criança vai lá e amarra o sapato. Quando você levanta, o que acontece? Não sai do lugar. Isso equivale a você cair na saída, no tiro de largada da corrida. Você não vai para frente. Porque você está atrelado ao quê? A um trauma. Pastor, eu tenho um trauma do meu pai, pastor. O meu pai foi terrível comigo e... Então eu olho para Deus e digo assim... Porque Deus podia ter mudado isso, mas Ele não mudou. Isso é sério, irmãos. Muito sério. Como cristãos,
não devemos projetar uma imagem de Deus sobre Deus, mas sim interpretar aquela que Ele oferece através da sua santa palavra. Chegamos à oração do Senhor e vemos que Jesus coloca uma importante ênfase na paternidade de Deus. É evidente, irmãos, que tudo que se segue flui do fato que Deus é um Pai e um bom Pai. Um Pai perfeito. Portanto, entender Deus como Pai é essencial não apenas para o nosso conhecimento dEle, mas para o nosso relacionamento com Ele. Deus é nosso Pai. Por isso que o Senhor Jesus começa assim, Pai nosso, e não meu Pai. Pai nosso. E diferentemente de alguns amigos meus, Jesus não tem problema de egoísmo em dividir o seu Pai. Pai nosso. Permita-me continuar. A palavra de Deus nos ensina que nossa oração deve ser dirigida ao Pai. Em nossas orações devemos aprender logo de início que estamos falando com o nosso Pai. O nosso Deus é Pai, de quem podemos aproximar com confiante amor, certos que Ele está pronto, atento à nossa oração, ao nosso clamor. J. Piker falou que o Pai está sempre à disposição dos seus filhos. O nosso Deus jamais está ocupado para não poder ouvir o que os seus filhos têm a dizer. E essa é a base da oração cristã. Você já passou por uma situação, uma emergência, algo ocorreu com você, onde você pegou seu celular e ligou para o primeiro. O telefone chamado encontra-se fora de área. Ligou para a segunda pessoa, o telefone chamado encontra-se, ligou para a terceira, chamou, não atendeu. Entrou no WhatsApp, mandou 1, 2, 3, 100 mensagens, ninguém atendeu. Diferentemente ocorre com o nosso Pai Celeste, que se de madrugada, no ímpeto de um pesadelo, se de madrugada ao passarmos mal com a nossa pressão arterial ou qualquer outra coisa, clamarmos o seu nome, Ele nos atende de imediato. De imediato, está pronto. O Senhor não dorme, o Senhor não dormita, Ele não se cansa, Ele não se fadiga, Ele não tem isso. Nosso Deus está sempre pronto a nos ouvir. O conhecimento de Deus que temos a respeito de como Ele é Pai é revelado por Cristo, por sua graça. Jesus declara em Mateus, ninguém conhece o Filho senão o Pai, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Falamos com o Pai, não falamos com o estranho. E eu pergunto para você, irmãos, você que é pai, você não daria vida pelo seu filho? Você não fez de tudo pelo seu filho? Eu sei de mães que não há como comparar, mas eu sei também de pais que não tinham essa mesma força, quem sabe das mães, né? Esse mesmo traquejo em chás e curativos e toalhinha molhadinha na testa enquanto está com febre, mas o coração do pai saía pela boca em querer fazer algo pelo filho. Conclusão da minha mensagem é um outro patamar. Que outro patamar, pastor? Portanto, vós orareis assim, Pai nosso, que estás nos céus. O nosso Deus é um outro patamar, irmãos. Desculpa, o meu pai não é, entendeu? Qualquer pai. É o meu pai. Se você puder, só se você puder, dá uma olhadinha em Isaías 6 na sua Bíblia. Isaías, capítulo de número 6. Vem aqui, dá só é só um spoiler, tá? De algo que você vai ver um dia. Isaías 6. Isaías 6 na sua Bíblia vai dizer assim, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Não era qualquer trono. Era um trono alto, sublime. As abas das suas vestes enchiam o templo.
Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. 2 cobriam o rosto, 2 cobriam seus pés, 2 voavam. Esses serafins não estavam ali num ócio criativo parados. Não. Clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Diante desta fala, deste vernáculo dos serafins, as bases do limiar se moviam. A voz do que clamava: a casa se enchia de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros. E onde eu habito? Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isso que aconteceu quando meu irmão, o profeta Isaías, viu o Senhor. Esse é o mesmo Pai que ouve a tua e a minha oração. Observe, pastor, como é que o senhor me prova isso? Isaías 57,15 fala: assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido do espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O nosso Deus não está longe. O nosso Deus não está inacessível. Pastor, como assim não está inacessível? Porque quando Cristo morreu na cruz do Calvário, o véu rasgou-se de alto a baixo. Por que ele não se rasgou de baixo para o alto? Porque a obra da salvação é soberana, de cima para baixo. É o Senhor quem rasga o véu. É o Senhor quem abre um novo e vivo caminho. É o mesmo Senhor que fala para mim e para você. Vimos aqui mês passado: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu vos aliviarei. Mas como nós chegamos ao Senhor, pastor? Em oração. Através desse novo e vivo caminho já aberto pelo Senhor Jesus, o nosso Deus, o qual se auto-intitula: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém verá o Pai sem passar por Jesus. Pastor, o senhor pode me trazer mais um texto? Claro, posso. Hebreus, capítulo de número 1, versículo de número 1, fala assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas. Versículo 2, esses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Versículo 3, ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou um mais excelente nome do que eles. Em João 14, quando um dos discípulos fala assim: olha, Senhor, nós queremos ver o Pai, qual é a resposta de Jesus? Olha, eu estou com você há tanto tempo. Não reconheceu? Já passou? Já aconteceu isso com você? Rapaz, você é a cara do seu Pai. Talvez não com você, mas o irmão próximo, alguém, enfim. Você fala como seu pai, você se move. O meu irmão possui o nome do meu pai, Olívio Pereira. Mas segundo meu irmão e outros familiares, eu possuo todos os jeitos do meu pai. Todos. É bem certo, irmãos, que diante daquilo que falamos no início, às vezes a gente não quer ter o jeito do Pai terreno, né? A gente quer ter o jeito do Pai celeste. Mas, de novo, Jesus entra em ação e nos proporciona esta obra da conversão, da transformação. Finalmente, irmãos, Ele está perto de todos os seus filhos, infinitamente perto. Portanto, Ele se aproxima
Eles, os seus filhos, se aproximam do trono do Pai em confiança para fazer-lhe conhecidos todos os seus desejos e necessidades. Tudo quanto está em sintonia com a sua vontade revelada. Não precisa ter medo, porque Deus é o seu Pai, e esse Pai ama. Não obstante, Ele é o Pai que está no céu, portanto deve aproximar-se dele em espírito que devota humildade e reverência. Nós não oramos assim. E aí, Pai, firmeza? Não. Nós não oramos de modo judaizante. Ei, Abba, Paizinho. Não, irmãos, não. Nós oramos de forma reverente, de forma respeitosa, de forma amorosa, de forma bíblica. Pai nosso, grande Deus, grande Pai, Pai nosso. As pessoas que às vezes tratam Jesus por JC, Deus por qualquer outro adjetivo estranho, parece que nunca leram Êxodo 3:5, que diz assim: e Deus continuou, não te chegue para cá, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que estás é terra santa. Moisés, fica aí, se chegar mais perto vai morrer. Moisés, essa terra, esse lugar aqui é santo. Irmãos, termino com Marcos, capítulo número 9, um texto caríssimo para mim, onde mostra esse outro patamar de Deus, nosso Pai, poderoso, que está nos céus. Marcos 9 se inicia com uma situação incrível, onde Jesus toma consigo Pedro, Tiago e João e os leva à parte, a um alto monte, e é transfigurado diante deles. Suas vestes tornam-se resplandecentes e brancas. A palavra fala que jamais algum lavandeiro na terra poderia alvejar, quer com homo, quer com qualquer outro produto. E aí, de repente, aparece Elias e Moisés e começam a conversar com Jesus. Pedro, atabalhoado, toma a palavra e fala assim: mestre, bom estarmos aqui, mestre. Não vamos mais embora, vamos ficar aqui, mestre. Aqui é o lugar. Façamos 3 tendas, uma será tua, uma para Moisés, uma para Elias. O sobrenatural é tamanho que Pedro entende quem é Moisés, quem é Elias, quem é o Senhor. Versículo 6 fala que não sabia o que dizer porque estavam aterrados. E aí vem uma nuvem e os envolve e uma voz fala: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Irmãos, eu não sei se você tem esse sonho, esse desejo, perdão se o seu pastor está te influenciando ou te orientando a buscar alguma coisa diferente daquilo que a palavra fala. Mas não seria maravilhoso, ao estarmos em nosso quarto com a porta fechada, sermos envolvidos pela presença do Senhor, de modo que não queiramos mais sair dali? Porque me parece que geralmente quando se fala sobre oração, se fala sobre tempo. Quando se fala sobre culto, se fala sobre tempo. Pastor, olha a hora, eu quero pegar o finalzinho do Fantástico, eu ainda tenho que esquentar o resto do meio-dia para fazer um... Mas não seria maravilhoso se nós chegássemos na casa de Deus, nós chegássemos à presença de Deus, à presença da sua santa palavra e dissesse assim: Senhor, como é bom estar aqui, quero fazer uma tenda, quero ficar aqui. Alegrei-me quando me disseram: vinde, vamos à casa do Senhor. Meus pés, mas voaram para ti, Jerusalém, saíram correndo. A primeira parte do texto mostra a transfiguração, a segunda parte do texto, do versículo 14 em diante, mostra um menino possesso, um pai desesperado, um povo gritando, um povo discutindo. É o mesmo Jesus que estava agora há pouco com as vestes resplandecentes, que desce então o Monte Tabor, que desce então na sua jornada
e encontra na base do monte esta balbúrdia. O que significa isso, pastor? Significa que quando eu oro, Pai nosso que estás nos céus, eu entendo que o meu Senhor está nos céus e Ele entende que eu estou na terra, no meio desta bagunça. No meio desses desafios, dessa luta. Que luta, pastor? Sermos cartas escritas pela boa mão de Deus para glorificar o seu nome, não para envergonhá-lo. Sermos cartas escritas pela sua boa mão para dizer que há esperança para esse mundo caído. E não para nos unirmos em comentários, o fim, não vai acabar com tudo. Não vai sobrar ninguém, rapaz. Não vai. Não, calma, há uma esperança. Quem? Jesus está vivo. Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Breve Jesus voltará. Há um lar preparado por Ele para todo aquele que nele crê, todo aquele que entregou sua vida a Ele. Não se turbe o teu coração. Crê no Senhor, crê em Jesus, crê no Espírito Santo, crê na sua santa palavra. Esse é o Pai nosso que está no céu. Pergunto para você, você pretende conversar com seu pai essa semana? Finalizo, irmão, irmã, dizendo que assisti um vídeo desses que nos mandam no celular, e era um menino ajudando sua mãe a trabalhar, um menino muito pequeno, 4, 5 anos. O repórter faz uma pergunta muito perigosa ao menino, fala assim, o que eu poderia fazer por você? O que você gostaria? Qual é o seu sonho? E ele falou assim, 5 minutos com o meu pai. Mas cadê o seu pai? Meu pai já morreu. E o seu sonho? 5 minutos com meu pai. Quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que assim como eu não tenho mais o seu pai terreno nessa terra, quero falar para você que você tem o seu pai celeste, pronto a ouvir sua voz, pronto a ouvir sua oração, pronto a curar tuas feridas, pronto a resolver teus problemas. Exatamente, esses mesmos que muitas vezes eu, Jefferson Pereira, e você fazemos propositalmente. Pronto a resolver, porque Ele é um Pai amoroso, Ele é um Pai querido. Que possamos, durante essa semana, reiniciar, reconfigurar a nossa vida de oração, sabendo que nós, portanto, devemos orar corretamente ao nosso Pai que está nos céus. Não está longe de nós. Está bem perto. Está bem perto. Não está com o seu ouvido agravado, não está com o seu braço encolhido. Muito pelo contrário, é um Deus poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou peçamos. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Grande Deus, grande Pai, nós queremos te louvar e te agradecer por ser um Pai de amor. Nós cantamos, Senhor, há muito tempo, um cântico antigo que dizia, Pai de amor, gosto tanto de ti. Pai de amor, gosto tanto de ti. Senhor, nós não apenas gostamos, nós te amamos, nós te louvamos, nós te bendizemos, nós te adoramos, Pai. Porque aprouve no teu amor, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor, Deus Pai, ofereceu seu Filho único. O Senhor, Deus Pai, planejou antes da eternidade que o seu Filho viesse, morresse, mas ressuscitasse ao terceiro dia e após isso não nos deixaria órfãos. Nós não somos órfãos. Nós temos o Espírito Santo de Deus que habita em nossos corações. E nós queremos te louvar, Senhor. Te louvar pelo teu plano perfeito, pelo teu plano maravilhoso. Pai, nós queremos te agradecer por sempre ouvir nossas orações.
Pai, nós queremos te pedir perdão por tantos dias onde o Senhor aguardou uma oração, aguardou um bom dia, aguardou uma conversa franca, uma conversa amigável de pai e filho, de filho para pai, e não houve, porque o relógio roubou o tempo. A nossa agenda atabalhoada roubou o tempo de oração. Um problema aqui, outro ali. O urgente substituiu o importante e nós pecamos. Perdão, Pai. Perdão. Te pedimos essa noite, Senhor, ser conosco. Ensina-nos a orar durante todo este mês de julho. Ouve a oração que se faz nesse lugar. Ouve a oração que se faz na casa do teu filho, na casa da tua filha. Ouve a oração que se faz no secreto, bem como a oração comunitária que se faz aqui na igreja. Nós te pedimos, Senhor. Nós saímos aqui agora, mas não saímos da tua presença. Leva-nos em segurança, que possamos encontrar nossas casas, nossos familiares, amigos, muito melhor do que os deixamos quando viemos para cá, porque tu és um Pai de amor. E nesse momento eu rogo as bênçãos da parte de Deus sobre vocês, povo de Deus, menina dos olhos do Senhor, que a graça do nosso Senhor e Salvador, o ressurreto Jesus Cristo, que o amor insondável, inimaginável de Deus o Criador, o eterno Pai, que a comunhão, o cuidado, a consolação e o poder do Espírito Santo repousem sobre cada um de vocês hoje e até brevemente, quando o nosso Senhor voltar. Amém, amém, graças a Deus.